Oi, gente, bom dia. Bom Bom dia nesse dia. dia frio e chuvoso. Como vocês Congelante, né, estão? Dora? Tudo certo? Tudo certo contigo? Tudo bem, que bom que vocês estão bem também. Então, gente, hoje nós vamos continuar trabalhando com o tema dos verbos, certo? Na semana passada, então, a gente começou a trabalhar com os verbos, nós trabalhamos então com o presente. E então, hoje nós vamos começar a trabalhar com os passados, certo? Então, eu vou compartilhar com vocês. Deixa eu ver aqui um pouquinho. Vou compartilhar com vocês a minha tela. Aqui está. Então, gente, como eu falei brevemente para vocês na semana passada, a língua espanhola ela vai ter 4 tipos de passado, certo? De pretéritos. E a gente trabalha sempre, a gente começa sempre, né? Quando vai ensinar o espanhol para alguém, a trabalhar com o pretérito indefinido, que é, então, o tipo de pretérito que nós vamos trabalhar hoje. Esse pretérito, então, ele pode ser chamado de pretérito indefinido ou de pretérito perfeito simples. Então, ambos os nomes vão ser utilizados. Sim, perdão, esqueci de iniciar a gravação. Deixa eu iniciar a gravação aqui, gente, e a gente já retoma. Agora sim. Então, o pretérito indefinido, gente, ou pretérito perfeito simples, ele vai ser utilizado para falar de uma ação passada em um momento concreto, pontual e determinado. Isso quer dizer que nós vamos ter marcadores temporais como el año tal, en aquel año, ayer, na semana passada. Então, são sempre marcadores temporais que indicam que esse tempo já se acabou, certo? Então, é o pretérito mais simples, porque é o pretérito que a gente também utiliza muito em português. Então, a gente está falando de uma ação passada, que ocorreu no passado e que não tem nenhuma ligação com o presente. Então, algo que ocorreu no passado e se acabou, foi finalizado. Então, a gente vai ter, assim como nos outros tempos, terminações de acordo com o pretérito indefinido do indicativo. Então, a primeira coisa que a gente trabalha sempre são os verbos regulares, que são aqueles verbos em que a gente não vai ter nenhuma mudança na raiz. A raiz, gente, é sempre o verbo infinitivo, por exemplo, cantar, aprender e viver, sem a vogal da desinência e o R. Então, quando a gente tira essa partezinha do verbo, nós temos a raiz. Então, de cantar, nós vamos ter cant, de aprender, nós vamos ter aprende, e de viver, nós vamos ter vive. Então, verbos regulares, a gente vai poder colocar a raiz em todas as pessoas, porque não vai haver nenhuma alteração, não vai haver nenhuma irregularidade. E aí, gente, no pretérito indefinido, nós vamos ter apenas 2 tipos de terminações. A primeira terminação diz respeito aos verbos terminados em ar. Então, nós vamos ter e para tu, para yo, aste, o, amos, astes e aron. Então, yo canté, tú cantaste, él cantó, nosotros cantamos, vosotros cantáis, cantasteis e ellos cantaram. Como é um verbo regular, essas terminações, gente, elas vão poder ser utilizadas em qualquer outro verbo que também seja regular. Por exemplo, terminado em ar, nós temos o verbo amar. A raiz vai ser am. Então, yo amé, tú amaste, él amó, nosotros amamos,
vosotros amasteis e ellos amaram. Então, quaisquer verbos regulares terminados em primeira conjugação, então, ar, terminados em ar, a gente vai simplesmente separar a raiz verbal e adicionar as desinências de acordo com a pessoa que está conjugando o verbo. O pretérito indefinido, gente, ele tende a ser mais simples também, porque se vocês notaram aqui, as terminações para verbos de segunda conjugação terminados em er e de terceira conjugação terminados em ir, elas são exatamente a mesma, vejam só. I, iste, yo, imos, isteis, ieram. O que quer dizer isso, então? Que independente de nós termos um verbo de segunda ou de terceira conjugação, as desinências utilizadas vão ser as mesmas. Então, o verbo aprender, é um verbo de segunda conjugação, vai ter exatamente as mesmas desinências do verbo vivir, que é um verbo de terceira conjugação. Então, a única desinência diferente que nós vamos ter vão ser para os verbos terminados em ar. Então, nós temos aí, yo aprendi, tú aprendiste, él aprendió, nosotros aprendimos, vosotros aprendisteis e ellos aprendieron. Depois nós temos, yo viví, tú viviste, él vivió, nosotros vivimos, vosotros vivisteis e ellos vivieron. Então, independente de ser verbos de segunda ou de terceira conjugação, as desinências vão ser exatamente as mesmas. E acontece aquilo que acontece com todos os demais verbos regulares. Verbos terminados em er, que são regulares, a gente só precisa, então, separar a raiz e adicionar as desinências. Então, por exemplo, o verbo comer. Eu comi, tu comiste, ele comió, nosotros comimos, vosotros comisteis e ellos comieron. Então, o mesmo vai acontecer também com verbos de terceira conjugação. Verbos regulares, a gente simplesmente separa a raiz e adiciona, então, as terminações. Uma coisa que eu vou chamar a atenção de vocês, gente, nesses casos, são os casos de acentuação. Prof, sempre yo, la primeira persona e la terceira persona vão ser acentuadas? E aí eu pergunto para vocês, por que é que essas duas pessoas são acentuadas? Vocês se lembram das regrinhas de acentuação? A gente já trabalhou com elas. Vamos retomar. A gente sempre separa as sílabas e começa a contar a sílaba da direita para a esquerda, certo? Então, cho, can, te. A sílaba tônica é, então, a última, certo? Nesse caso, nós chamamos essa sílaba de agudas. Então, última sílaba tônica, nós chamamos de agudas. A regra que nós temos em espanhol é: as agudas vão ser acentuadas quando terminarem em vogal, N ou S. Neste caso, então, nós temos uma aguda terminada em vogal, o que acontece também em canto, ou em bibi, ou em bibiô. Vamos separar as sílabas de bibiô. Bi, biô. Sílaba tônica, última, uma aguda, então, terminada em vogal. Por isso é, gente, que todas, tanto essas duas, as primeiras pessoas, né, quanto as terceiras pessoas do singular, vão ser acentuadas, porque se tratam, então, de agudas terminadas em vogal. No caso de bibiô, gente, por que é que o acento recai sobre o O e não sobre o I? Porque a regra geral é que o acento sempre vai cair sobre uma vogal forte. As vogais fortes que nós temos em espanhol são as mesmas que nós temos em português. A, E, I. Perdão, A, E, O. Então, estas são as vogais fortes. A, E, O. As vogais fracas que nós temos são I e U. Então, aqui nós temos uma vogal fraca, a vogal I, e uma vogal forte, a vogal O. Então, por isso é que o acento vai cair sobre o O, porque é uma vogal forte ao lado de uma vogal fraca. Prof, mas em dia, por exemplo, em que nós temos o acento recaindo sobre o I e não sobre o A, sendo que o I é uma vogal fraca e o A é uma vogal forte. Neste caso, gente, nós temos um outro processo
um outro fenômeno que nós chamamos de hiato tônico. Isso quer dizer que, primeiro, aqui nós temos um caso de ditongo, certo? Ditongo, porque se tratam de duas vogais em uma mesma sílaba. Hiato é quando nós temos duas vogais separadas por uma sílaba. Então, nós temos di, a, são duas sílabas. O i está em uma sílaba e o a está em outra sílaba. E aí, nós chamamos este fenômeno de hiato tônico. Quer dizer, então, quando nós temos uma vogal fraca, como o i ou u, e uma vogal forte em outra sílaba. Neste caso, gente, a vogal fraca vai ser acentuada, ela precisa ser acentuada. Porque quando nós falamos dia, a vogal mais pronunciada, mais saliente, mais forte nesse caso, vai ser justamente a vogal i. Então, por isso é que, sim, nós temos casos em que a vogal fraca vai ser acentuada, mas são casos que nós chamamos de hiato tônico. E é uma regra, é uma exceção à regra, na verdade. Porque a regra geral diz que o acento sempre vai cair sobre as vogais fortes. E aí, gente, eu convido vocês a analisar as demais pessoas. Por que é que as demais pessoas não são acentuadas? Por que é que só a primeira e a terceira pessoa vão ser acentuadas? Vamos separar a sílaba de cantaste. Nós temos can, tas, te. Então, temos 3 sílabas, e qual é a mais forte? A do meio. Cantaste. Então, a sílaba mais forte é a do meio, seria a penúltima sílaba tônica, e nós chamamos esta classe de palavras de graves. Graves ou llanas. Então, gente, neste caso, no caso da sílaba, da penúltima sílaba, vai ser exatamente ao contrário a regra do caso das agudas. No caso das graves, nós vamos acentuá-las quando não terminam em vogal N ou S. Então, agudas nós acentuamos quando terminam em vogal N ou S. Graves, a gente acentua quando não termina em vogal N ou S. Neste caso, então, nós temos uma grave terminada em vogal. Por isso é que não vai ser acentuado. E isso vai acontecer com todas as demais pessoas. Cantamos. Então, cantamos. Sílaba tônica, uma grave terminada em S. Aqui é a mesma coisa, uma grave terminada em S. Uma grave terminada em N. Então, a gente só vai acentuar a primeira e a terceira pessoa do singular, porque elas são agudas, terminadas em vogal. Nas outras todas demais pessoas, nós vamos ter graves, porque a gente vai ter uma sílaba a mais, e a sílaba tônica vai ser a segunda, então a penúltima, terminada sempre em vogal N ou S. Por isso é que estas pessoas não vão ser acentuadas. E por isso também, gente, que saber as regras de acentuação é tão importante, porque elas são aplicadas em todos os contextos. Não são aplicadas somente em substantivos, em adjetivos, elas vão ser aplicadas também aos verbos. Então, quando vocês têm alguma dúvida, esse verbo nessa pessoa é acentuado ou não? Você sabendo aplicar a regra de acentuação, fica muito mais fácil. Tranquilo até aqui, então, gente? Então, vamos seguir. O que acontece? Como sempre, nós temos também casos de verbos irregulares. No caso dos verbos irregulares, gente, no pretérito indefinido, a grande mudança vai ser sempre nas raízes. Ou seja, nós vamos ter uma mudança, então, naquilo que vem antes da vogal e do infinitivo. Então, em andar, por exemplo, a raiz que nós teríamos seria and, A-N-D, certo? Só que nestes casos, gente, no pretérito indefinido, a gente vai ter uma raiz irregular. A gente não vai ter só AND, mas nós vamos ter um UV ao final também. Então, a raiz, neste caso, vai ser anduv. E aí, gente, o funcionamento é exatamente o mesmo. O que vocês vão precisar saber e vão precisar lembrar-se são as irregularidades da raiz.
porque aí vocês colocam a raiz em todas as pessoas e as terminações vão ser exatamente as mesmas dos verbos regulares. Vejam só. Andar é um verbo de primeira conjugação. A gente tem e, iste, o, imos, istes e ero. Vejam só, anteriormente, então, nós tínhamos e, aste, o, amos, astes, aro. Então, as terminações são praticamente iguais. O que vai mudar é justamente a vogal aqui, né? Que nós não vamos ter um A, nós vamos ter um I. Mas nas demais pessoas, primeira pessoa e terceira pessoa, é exatamente a mesma coisa. A gente só vai mudar, então, o A por um I. E aí, gente, então, estas são as terminações dos verbos irregulares. E quaisquer verbos irregulares que sejam, então, deste tipo, vão levar a essa conjugação, como é o caso de estar. Estar vai ter exatamente a mesma irregularidade do verbo andar. Nós não vamos ter est, que seria, então, a terminação antes da vogal e da desinência, mas nós vamos ter, sim, um estuv. E aí, gente, a mesma coisa. Colocamos a raiz em todas as pessoas e adicionamos as terminações dos verbos irregulares. Então, estuve, estuviste, ella estuvo. Nosotros estuvimos, vosotros estuvisteis e ellos estuvieron. Tener, gente, mesma coisa. Nós teríamos ten, certo? Neste caso, então, nós vamos ter tuv. Nós vamos perder este E e este N e vamos adicionar um U e um V. Então, perdão, aqui eu coloquei estar. Yo tuve, tú tuviste, él tuvo. Nosotros tuvimos, vosotros tuvisteis y ellos tuvieron. Então, justamente, é bem semelhante, né, a terminação, a conjugação do estar. A única coisa que nós vamos perder, então, é esse es na frente. Então, vejam, gente, ainda que sejam verbos irregulares, eles têm uma certa regularidade. Vocês vão ver que eu separei, então, as regularidades da raiz de acordo com grupos, em grupos. Então, vocês vão ver que tem grupos de verbos que vão ter a mesma irregularidade. Como é o caso aqui, então. Vejam só. Eu separei primeiramente, então, os verbos que vão ter o uf, como andar, estar e tener. Depois nós temos os verbos que vão ter um up ao final, como caber e saber. Caber e saber, gente, nós teríamos algo como cabe e sabe, certo? Então, são verbos que as raízes são semelhantes, certo? Nós temos cabe e sabe. Só que neste caso, então, nestes dois casos, também nós vamos ter uma mudança. Nós não vamos mais ter a vogal A e nem a consoante B. Nós vamos trocar, então, a vogal A pela vogal U e a B, a letra B, pela letra P. E aí, gente, acontece o de sempre. A gente coloca a raiz em todas as pessoas. Yo, tu, ele, ella, usted, nosotros ou nosotras, vosotros ou vosotras e ellos. A gente vai colocar a raiz em todas as pessoas e vamos, então, adicionar as desinências de acordo com cada uma delas. Se vocês derem uma olhada, gente, em todos estes verbos, vocês vão ver que as desinências são as mesmas. Isso quer dizer que nós temos, por exemplo, aqui, um verbo de segunda terminação, aqui um verbo de terceira terminação, mas vejam que as desinências verbais vão ser exatamente as mesmas. E, iste, o, imos, istes, era. Então, é muito simples, assim, de lembrar as desinências dos verbos irregulares, porque elas vão ser utilizadas em todos os verbos. Há pouquíssimos casos em que a gente tem que fazer alguma adaptação, mas na grande maioria dos verbos irregulares, então, a gente vai ter a aplicação dessa terminação. Depois nós temos, então, o verbo saber, que vai ter uma mudança para super,
E aí nós temos yo supe, tu supiste, ele supo, nosotros supimos, vosotros supisteis e ellos supieron. Então, ainda que sejam verbos irregulares, a irregularidade vai ser sempre na raiz. A gente vai ter uma mudança na raiz, mas a terminação vai ser, então, a terminação dos verbos irregulares. Depois nós temos outros dois verbos que vão ter um comportamento semelhante, em que a raiz vai se comportar de uma forma semelhante, que são os verbos poner, então, pôr, colocar, né? E o verbo querer. Nesses dois casos, gente, nós também vamos ter uma mudança na vogal. Em poner, então, a gente vai mudar de O para U. E em querer, a gente vai perder esta vogal E e vamos ter um caso de redução, então. Nós vamos sair de uma vogal alta, que é a vogal E, para ir para uma vogal baixa, que é a vogal I, uma vogal fraca. Então, nestes casos, além disso, nós vamos também ter uma S. Então, a gente vai trocar a consoante N e a consoante R por uma S, porque aqui a raiz seria pon e aqui a raiz seria quer, certo? E aí nós não vamos ter isso, nós vamos ter pus e quis. E aí a mesma coisa, a gente pode pôr as raízes em todas as pessoas, pus em todas, quis, a mesma coisa, e aí a gente simplesmente completa com as desinências dos verbos irregulares. Então, eu puse, tu pusiste, ele puso, nosotros pusimos, vosotros pusisteis, ellos pusieron. Prof, então, não existe uma regra de que a primeira e a terceira pessoa vão ser acentuadas no singular. Não, gente, aquilo não é uma regra. O caso daqueles verbos cantar, cantei, aprendi, bebi, e cantou, aprendeu, bebeu, eles estão respeitando as regras de acentuação, certo? Então, vejam aqui, por exemplo, pulse, culpe, super. Por que é que essas primeiras pessoas não vão ser acentuadas? Porque a gente tem, então, o C, duas sílabas, certo? A sílaba mais forte é a penúltima. Então, nós temos uma grave terminada em vogal. Não vai ser acentuado. O mesmo acontece com quise, com culpe, com supe. Temos, então, graves terminadas em vogais. O mesmo com as terceiras pessoas. Culpo, supo, pulso, quiso. A sílaba tônica é sempre uma grave, certo? A penúltima. E elas sempre terminam em vogal. Por isso é que não vão ser acentuadas. Tranquilo, gente, até aqui? Muito bem. Então, seguindo, nós temos um outro grupo que vai também ter uma mudança na raiz, e nós vamos ter uma raiz com a letra J. Então, a nossa J, certo? No espanhol, ela vai ter um som bem de garganta. Então, J. E aí, nós vamos ter essa diferença. Aqui em traduzir, nós teríamos traduz, com essa consoante C, certo? A única diferença, então, é que nós vamos mudar esta C por uma J. Então, yo traduje, tú tradujiste, él tradujo, nosotros tradujimos, vosotros tradujisteis e ellos tradujeron. Então, também a gente respeita as desinências dos verbos irregulares e simplesmente faz essa mudança na raiz. No caso de traer, nós teríamos, então, a raiz tra, certo? A gente tira a vogal e o R. Então, a raiz tra, a gente só vai adicionar uma J. Então, yo traje, tú trajiste, él trajo, nosotros trajimos, vosotros trajisteis e ellos trajeron. No caso de decir, nós teríamos, então, des até o C, certo? A gente vai trocar esse E por uma I e este C por uma J. Então, yo dije, tú dijiste, él dijo, nosotros dijimos, vosotros dijisteis
e ellos dijeron. Então, estes 3 verbos, eles vão se comportar de uma maneira semelhante. A gente vai ter sempre essa terminação com a J. Então, sempre nós vamos ter alguma alteraçãozinha. No caso de traduzir, a gente só muda esta consoante C por uma J. No caso de traer, a gente simplesmente adiciona J. E no caso de descer, a gente vai ter os 2 casos. Nós vamos, então, ter uma redução da vogal alta para uma vogal fraca e uma mudança do C para o J. E aqui, gente, nós temos, então, um outro grupo, que na verdade não é um grupo que se comporta da mesma forma, mas são verbos que se comportam de formas diferentes. Então, eu uni eles por eles não se encaixarem justamente em nenhum grupo. No caso do verbo dar, gente, a gente não vai ter uma irregularidade na raiz, porque a raiz seria justamente só o D, isso segue, mas nós vamos ter uma irregularidade nas terminações. Vejam só, a terminação da primeira pessoa seria E, certo? No caso do verbo dar, vai ser I. Então, xodi, em tu segue igual, tu diste. E aí, na terceira pessoa, a gente vai ter a adição da I e aí a terminação da terceira pessoa, que é a vogal O. Então, ele dio. Aí, nosotros dimos, segue a mesma terminação dos demais verbos. Vosotros disteis e ellos dieron. Então, a atenção que a gente tem que ter no caso do verbo dar são na primeira pessoa e na terceira pessoa do singular, em que a gente vai ter uma terminação diferente da terminação dos verbos irregulares. No caso da terceira pessoa, a gente só adiciona uma vogal antes, que é a vogal I, e no caso da primeira, a gente não vai ter uma vogal forte, nós vamos ter uma vogal fraca, que é então a vogal I. Mas é algo, gente, que, assim, utilizando a língua, lendo textos, escrevendo textos, vocês vão ver que vocês acabam acostumando o ouvido a estes verbos, e então vocês não vão precisar saber todas as regrinhas, mas vai ser algo mais intuitivo, de tipo, este verbo, se eu tento conjugá-lo como um verbo regular, eu percebo que alguma coisa está estranha. Então, é o caso desses verbos irregulares aqui. A gente se acostuma com eles e eles passam a não ser algo tão difícil, tão complicado, tão irregular mesmo. No caso do verbo poder, gente, a gente teria pod, a raiz, certo? E nós vamos ter um caso de redução também. A gente sai da vogal alta, vogal O, e vai para a vogal fraca, que é a vogal I. Então, nós não vamos ter pod, nós vamos ter pud. E aí, yo pude, tu pudiste, ele pudo, nosotros pudimos, vosotros pudisteis e ellos pudieron. Exatamente as mesmas terminações dos verbos irregulares. No caso do verbo venir, a mesma coisa, nós temos uma redução. Saímos de uma vogal forte para uma vogal fraca. Então, vocês podem perceber, gente, acredito que já tenham percebido, que a vogal forte, nós temos dois casos de redução, certo? A primeira redução é a redução da vogal E para a vogal I, e a segunda é da vogal O para a vogal U. Então, são as vogais que têm os sons mais próximos, venir, vinir, certo? São vogais mais próximas que vão, então, ter esses casos em que a gente vai precisar fazer a mudança de uma para outra. Então, quando a redução é com o verbo com a vogal O, a gente vai sempre mudar para U. Quando é com E, sempre mudamos para I. A gente não pode sair da vogal O e ir para a vogal I, por exemplo. Ou sair da E e ir para a U. Porque aí a gente tem sons muito diferentes. A mudança vai ser sempre entre sons semelhantes, sons parecidos. Então, no caso de venir, nós vamos ter vim, yo vine, tú viniste, él vino, nosotros vinimos, vosotros vinisteis e ellos vinieron.
No caso de ver, gente, nós vamos ter, então, a mesma situação de dar. Vejam só, nós vamos ter, então, a raiz vai ser simplesmente uma consoante, no caso aqui, a consoante V, e nós vamos ter exatamente as mesmas terminações do caso do verbo dar. Então, yo vi, tú viste, él vio, nosotros vimos, vosotros visteis e ellos vieron. Inclusive, eu vou até botar ele, então, embaixo do verbo dar, porque eles têm um comportamento bem semelhante. Então, eu já deixo aqui pertinho e depois fica mais fácil para vocês lembrarem. Depois, gente, nós temos, então, o caso do verbo a ser. O que vai acontecer, gente? Nós temos, então, uma mudança bastante grande, não se trata de um verbo, de um caso de redução, porque a gente não sai de uma vogal E para uma vogal U, de uma vogal E para uma I, mas nós vamos sair de uma A para uma I. Então, nós não vamos ter a se, mas sim ic. E aí nós vamos ter as terminações ise, hiciste, hizo, hicimos, hicisteis, hicieron. Prof, por que é que a terceira pessoa do singular vai ter uma mudança da C para a Z? Então, da zeta, que nós chamaríamos em espanhol. Porque vejam só, gente, se a gente continua com a C, com a letra C aqui, nós vamos ter um som completamente diferente das outras pessoas. Nós temos IC, som de S, hiciste, som de S, hicimos, hicisteis, hicieron. Então, a gente tem sempre um som de S. Se nós botarmos aqui, continuarmos com a raiz regular, nós vamos ter ICO. Nós não vamos ter ISO, certo? Então, o som vai deixar de ser um som de S e vai passar a ter um som de C. Então, ICO. Algo que não é, então, a regra das demais pessoas. Por este motivo é que nós vamos fazer a mudança. Nós vamos utilizar a Z, a letra Z, que vai, então, fazer com que o som de S continue em todas as pessoas. Então, isse, hiciste, isso. Então, é puramente, gente, pelo caso do som, certo? Que se a gente continua com a consoante C, nós vamos ter ICO, que não tem, então, o som de a ser, isse, hiciste, isso. Então, por este motivo é que nós vamos fazer essa mudança na consoante. Tranquilo até aqui, gente? Depois, então, os slides vão estar disponíveis para vocês consultarem todos os verbos, para vocês poderem fazer uma esquematização melhor, estudar melhor. Então, acredito que não vão ter grandes dificuldades. Depois, gente, nós temos mais alguns casos. O primeiro deles são os verbos terminados em segunda e terceira conjugação, então terminados em ir e em ir, e os verbos, então, que têm uma vogal ao final da raiz. Por exemplo, o verbo cair, nós vamos ter K, a raiz vai ser K, certo? Verbo ler, a raiz vai ser lê, só um E. Este outro E é da desinência. Então, quando eles têm uma vogal ao final da raiz, eles não vão adicionar uma I, mas sim uma Y, Y, que a gente chama em espanhol, nas terceiras pessoas. Então, nós vamos ter yo caí, tu caíste, ele. Aqui vai depender da conjugação não, perdão, do acento de cada região, certo? Eu falaria ele cachou, mas porque eu tenho o acento, então, do Rio da Prata, né? Países como Argentina, Uruguai, esses países mais pertinhos de nós. Mas tem países como o Chile e a Espanha que vão pronunciar esta consoante com o som de I. Então, o som vai ser exatamente o mesmo. Ele caiu, nós outros caímos, vosotros caísteis,
ellos cayeron. No meu caso, eu vou pronunciar yo caí, tú caíste, él cayó. Nosotros caímos, vosotros caísteis, ellos cayeron. Então, vai depender realmente da pronúncia, do acento de cada região em que a gente se encontra. No caso de ler, então, a mesma coisa, gente. A raiz vai ser lê. Nós vamos ter leí, leíste, leió ou leixó, leímos, leísteis e leyeron ou leyeron. Então, sempre nas terceiras pessoas, a gente vai mudar de uma vogal I para a consoante Y. Então, terceira pessoa do singular e também terceira pessoa do plural. E por último, gente, o último caso que eu trouxe para vocês, então, é também um caso de mudança vocálica, certo? Como o caso que eu mostrei para vocês anteriormente. Inclusive, o verbo ler está aqui de novo. Mas, então, o que acontece? Também a irregularidade nesses casos é na terceira pessoa, tanto do singular quanto do plural. Só que nestes outros dois casos, como no verbo pedir e no verbo morir, a gente vai ter outra irregularidade, além da irregularidade que a gente tem em ler. Então, vejam só. Nos verbos de terceira pessoa terminados em ir, então, estes aqui, que tem e ou o na última sílaba da raiz, então, pedir. Nós temos e na última sílaba, certo? Da raiz, e o na última sílaba. Que, na verdade, a raiz vai ser justamente só uma sílaba. A irregularidade acontece apenas nas terceiras pessoas do singular e do plural, e pela regra, a vogal E da raiz vai se converter em uma vogal I. E a vogal O se converte em uma vogal U. Então, o que a gente vai ter aqui, gente? Casos de redução. A gente sai da vogal E para a vogal I, sai da vogal O para a vogal U. Então, as terminações são as mesmas dos verbos regulares. Exemplos de verbos assim são pedir, repetir, morir, dormir, mentir. E então, como eu já mostrei para vocês anteriormente, em casos de verbos com duas vogais seguidas, ouvir, ler, essa terminação vai ser mudada para Y, também nas terceiras pessoas. E elas vão seguir, então, as regras de acentuação dos hiatos, que foi o que eu comentei com vocês anteriormente. Vejam só. Vamos por partes, então. Verbo pedir, o que vai acontecer? Nós vamos ter um caso de redução. A gente sai da vogal E para a vogal mais fraca, que é a vogal I. Quando? Apenas nas terceiras pessoas. Então, yo pedí, tú pediste, él pidió. Nosotros pedimos, vosotros pedisteis e ellos pidieron. Como é, gente, também que vocês podem lembrar dessa regra? Sempre que a vogal mais forte não for a vogal I, nas desinências, então, nessa partezinha que a gente soma ao verbo, a gente vai ter um caso de mudança na raiz. A gente vai ter um caso de redução. Vejam só. Impedir, a vogal mais forte é aí. Pediste, vogal mais forte é aí. Pedimos, vogal mais forte, e pedisteis também. Impidió e pidieron, as vogais mais fortes vão ser as letras O. Então, quando a vogal mais forte não é aí, a gente vai ter uma mudança na raiz. E isso acontece sempre, então, nas terceiras pessoas. Aí a gente vai ter casos de redução da E para I, no caso de pedir, e da O para U, no caso de morir. Vejam como se aplica a mesma regra. Eu mori, moriste, morimos, moristes. Então, as vogais mais fortes, a vogal mais forte, na verdade, é sempre a I. No caso de murió e murieron, a vogal mais forte vai ser a O. Por isso, nós temos uma mudança na raiz. Nós vamos ter, então, casos de redução, em que a gente sai da O e vai para a U. Então, ele murió e ellos murieron. E como nós já trabalhamos anteriormente com ler, além dessa mudança, né, de a gente sair
Na verdade, a gente não vai ter um caso de redução, mas a gente vai ter um caso em que nós mudamos uma vogal por uma consoante. Então, lexó e lexeiro. E aí, vejam só, gente, em todas essas, na verdade, em todas as demais pessoas, né? Exceto as terceiras pessoas, nós vamos ter casos de ato tônico. O que quer dizer? A gente tem le e, duas sílabas, le iste, le imos, le isteis. Então, a gente tem sempre duas vogais separadas, então em sílabas diferentes. E a vogal que vai ser mais proeminente vai ser a vogal que a gente tem como mais fraca, que seria, então, a vogal I. Vogal I e vogal U são as mais fracas. Então, por isso é, gente, que a gente precisa acentuá-la sempre. Porque a regra é que as vogais fortes são A, E, O. Então, o geral, a regra geral, seria que a vogal que seria mais proeminente, a vogal mais forte, seria a vogal E, certo? E nestes casos, então, não é o que acontece. A vogal que vai ser mais proeminente, mais forte, que vai ser mais pronunciada, vai ser, então, uma vogal que nós temos como uma vogal fraca. E por isso nós chamamos essa regra de ato tônico, em que a gente vai acentuar ou a I ou a U quando elas forem mais fortes e estiverem separadas de uma outra vogal em sílabas diferentes. Tranquilo, gente? É bastante coisa, né? Então, gente, eu trouxe para vocês alguns exercícios. Eu gostaria que vocês realizassem eles. Então, me avisem assim que vocês terminarem, que eu passo para os próximos, certo?
Então, gente, vamos fazer a correção. Primeiro exercício diz: considere o enunciado abaixo e as 3 propostas para completá-lo. Se o texto estivesse em presente, seria necessário substituir. Aí nós temos la forma hizo por hace, ou seja, hizo, terceira pessoa do singular, certo? Yo hice, tu hiciste, él hizo. Por hace, então, yo hago, em presente, tu haces, él hace. Então, a 1 está perfeita. É uma alteração que deveria ser feita. Número 2, la forma pudo por pudiera. Verbo poder, gente. Yo pude, tu pudiste, ele pudo. Então, também terceira pessoa do singular. Só que aí a gente tem pudiera. Pudiera, gente, não é presente. Pudiera é um outro tipo de passado que se chama pretérito indefinido, só que é do subjuntivo. Não é nem do indicativo, que é o, o tempo que nós estamos trabalhando. Então, essa alteração não é uma alteração que deve ser feita. Então, está errada a número 2. E a número 3, nós temos salió por sale. Verbo salir. Yo salí, tu saliste, él salió. Então, terceira pessoa do singular. E aí nós temos o presente. Yo salgo, tu sales, él sale. Então, também está correto. Nós estamos fazendo a mudança da terceira pessoa do singular no pretérito indefinido pro presente. Então, as afirmações certas são a 1 e 3, e nós vamos ficar com a alternativa D. No caso do segundo exercício, é bem parecido. Nós temos assim: assinale as formas dos verbos satisfazer e advertir que completam corretamente a seguinte frase. Aí nós temos: no me las respuestas que ele me dio ayer, a pesar de já me tal coisa sobre ele. Então, o que é que não satisfizeram as respostas, certo? Então, no me satisfizeram, nós temos 2 alternativas, certo? A e E, no me satisfizeram as respostas que ele me dio ayer, apesar de já me advertiram, certo? Apesar de já me advertiram sobre ele. Então, a alternativa certa, neste caso, é a alternativa A. Satisfizeram e advertiram. No me satisfizeram as respostas e já me advertiram sobre ele. Tranquilo, gente? Então, nas próximas 3, a gente tem também que completar a frase. A primeira a gente tem, sim, Yasmin repetia número 1, tranquilo. Vamos voltar, então. Vamos por partes. A gente tem, então, que mudar do verbo que está indefinido, certo? Esses verbos aqui estão em indefinido, para o presente. O que acontece? A primeira coisa que a gente tem que fazer é analisar qual é a pessoa que está conjugando o verbo indefinido. Então, no caso do verbo hacer, yo hice, tu hiciste, él hizo. Então, terceira pessoa do singular. E aí, nós vamos ao verbo hacer em presente. Então, yo hago, tu haces, él hace. Então, a substituição está correta. A gente está substituindo terceira pessoa do singular em indefinido para a terceira pessoa do singular no presente. Então, a afirmação número 1 está correta. No número 2, gente, nós temos pudo, que é então o verbo poder. Yo pude, tu pudiste, ele pudo. Também é a terceira pessoa do singular, só que a gente tem a palavra pudiera. Pudiera é terceira pessoa do singular, gente, mas não é presente. Esse tempo se chama pretérito imperfeito do subjuntivo. Nós estamos trabalhando com o indicativo.
O subjuntivo, se vocês lembram da nossa aula da semana passada, ele vai falar não de coisas reais, como é o caso dos empregos do verbo indefinido, mas sim de desejos, de possibilidades, de dúvidas. Então, é um tempo, é um modo verbal diferente do modo verbal do indicativo. Então, nós temos aqui não a mudança do indefinido para o presente, mas a mudança do indefinido para o pretérito imperfeito do subjuntivo. Por isso, essa afirmação está errada. Essa troca está errada. E no terceiro caso, nós temos salió, verbo salir. Então, yo salí, tu saliste, ele salió. Terceira pessoa do singular, por sale. Verbo sair, então, em presente. Yo salgo, tu sales, ele sale. Então, aqui também nós temos uma alteração correta. A gente está saindo da terceira pessoa do singular no pretérito indefinido e indo para o presente. Então, a alternativa é a alternativa D, em que as afirmações 1 e 3 são verdadeiras. Imagina, Yasmin, tranquilo. Então, gente, desde hace mucho tiempo, sé, verbo saber, que Cristóbal Colón, verbo chegar, a América 5 siglos depois de los vikingos. O que acontece? Nós temos, então, que utilizar o verbo saber e o verbo chegar aqui. Só que a gente tem que ver, gente, qual é o tempo mais correto para conjugar esses verbos. Quando a gente fala, assim, sobre saber de algo, a gente vai utilizar, então, desde muito tempo, se sabe, certo? É uma ação presente. Se sabe, é algo que ainda está no presente. Então, a primeira coisa, a primeira alternativa, nós vamos utilizar os verbos em presente. Então, nós vamos ficar entre A e E. O que é que se sabe? Que Cristóbal Colombo chegou, certo? Pretérito indefinido, à América 5 siglos depois de los vikingos. Então, a alternativa E, nós vamos usar primeiro o presente e depois o pretérito indefinido. Tranquilo? Depois, gente, nós temos assim, com pouca idade, supe lo que era ganarme el pan con el sudor de mi frente. Supe é uma forma conjugada del verbo. Qual é o verbo que nós temos aqui, gente? Verbo saber, certo? Nós vamos ter, então, a mudança de sabe para sup. Yo supe, tu supiste, ele supo, nosotros supimos, vosotros supisteis e ellos supieron. Então, verbo saber. E na questão 5 nós temos a alternativa que apresenta um verbo correspondente em pessoa, tempo e modo apudo, es. Primeira coisa que a gente tem que fazer é analisar o verbo, a forma verbal pudo. Verbo pudo, então, o verbo poder. Yo pude, tu pudiste, ele pudo. Então, nós temos a terceira pessoa do singular. E aí, a gente vai analisar os demais verbos. Tuve, gente. Yo tuve, verbo tener. Yo tuve, tu tuviste, ele tuvo. Então, para que essa alternativa estivesse correta, nós teríamos que ter tuvo com o, não tuve. Tuve é primeira pessoa. E pudo, terceira pessoa. Então, não está correto. Salió. Yo salí, tu saliste, ele salió. Então, essa é a alternativa correta. Ainda que aqui a gente tenha um verbo regular, verbo salir, e aqui nós tenhamos um verbo irregular, verbo poder, não se está falando sobre ser um verbo regular ou um verbo regular. O que a gente precisa é um verbo na mesma pessoa, tempo e modo, que é o caso. Nós temos, então, terceira pessoa do singular, presente do indicativo. Vamos ver os demais casos, gente. Tengo. Nós temos, então, o verbo tener, yo tengo, tu tienes, ele tiene. Então, nós temos a primeira pessoa do presente do indicativo. Verbo poder, aqui nós temos pretérito indefinido, terceira pessoa. Sabia, gente, é o pretérito imperfeito.
é um outro pretérito que nós vamos trabalhar mais para frente, que é, então, aquele pretérito que fala de uma ação que é repetida no passado, uma ação frequente no passado. Então, quando eu era niña, eu jugava na caixa. Então, quando eu era pequena, eu brincava na rua. Ou seja, era uma ação repetida no passado. Então, ainda que seja a terceira pessoa, eu sabia, tu sabias, ele sabia, pode ser tanto a primeira quanto a terceira pessoa, ela é, então, não é o pretérito indefinido, mas é o pretérito imperfeito. E no caso de hago, nós temos presente do verbo ser, eu hago. Então, também tá errado. Alternativa certa, então, alternativa B. E eu esqueci de pôr o gabarito para vocês, vou colocar aqui. Gabarito. 1, D, 2, A, 3, E, 4 e 5, B. Tranquilo, gente? Então, agora, nós vamos fazer uma atividade um pouquinho diferente. Eu não sei se vocês conhecem, acredito que talvez não, mas há uma ferramenta na internet que se chama Live Worksheets. E eu vou mostrar para vocês, então. Ela. Então, aqui está. Live Worksheets, gente, é uma ferramenta, é um canal em que vocês têm exercícios interativos. O que quer dizer isso? Vocês têm exercícios que vocês podem completar sobre diversos assuntos, gente. Assim, sobre praticamente tudo. Inclusive, para nós, professores, é muito bom, porque a gente pode também criar os exercícios, a gente não precisa sempre utilizar exercícios que já existem. E o que essa ferramenta proporciona para vocês? Vocês podem completar o exercício da maneira que se pede e vocês conseguem ter a resposta àquele exercício, ou seja, vocês conseguem checar se as respostas de vocês estão corretas ou não. Então, neste caso, eu trouxe um exercício de pretérito indefinido e a gente vai, então, completar os exercícios com os verbos no pretérito indefinido e vocês vão ver, então, que nesta ferramenta vocês podem buscar exercícios de todos os temas que vocês vão encontrar, e não é só de língua espanhola, é de diversas outras línguas, outros temas. Então, é uma ferramenta que eu gostaria de apresentar para vocês, porque também é um método de estudo, em que vocês podem, então, completar os exercícios e ver se vocês realizaram eles da maneira correta. Então, eu gostaria agora que vocês abrissem seus microfones para que me ajudem a conjugar os verbos. É um exercício, então, de pretérito indefinido. A gente tem que conjugar todos estes verbos em pretérito indefinido. E aí, nós vamos realizando eles e vendo se nós fizemos da forma correta. Primeira coisa, então, nós temos que escrever os verbos que estão em parênteses no pretérito indefinido. A gente precisa sempre, gente, ver qual é o sujeito, certo? Então, quem é a pessoa que vai conjugar estes verbos? Primeira frase é: mi padre no saber nada hasta el amanecer. O que acontece com o verbo saber? A gente vai mudar a raiz de sabe para sup. Então, mi padre seria ele, terceira pessoa do singular. Então, mi padre no supo, certo? Depois, verbo salir. Yo salí por la noite. Gente, acho que eu vou fazer diferente. Vamos fazer assim, eu vou mandar o link para vocês e vocês vão realizar os dois primeiros exercícios. O exercício 1 e o exercício 2. E aí a gente corrige, então. Eu vou mandar aqui no chat, é só vocês clicarem. Então, façam, por favor, o exercício 1 e o exercício 2. O exercício 2, vocês têm que mudar as frases do presente para o pretérito indefinido. E aí, depois a gente corrige eles juntos. Pode ser, então?
Acho que assim é melhor, porque vocês ficam um pouco envergonhados de abrir os microfones, né. Então vamos fazer assim.
Podemos corrigir, gente? Tranquilo. Gente, vamos então começar a correção, porque eu tô preocupada e vocês vão ficar sem intervalo se a gente demorar muito. E daí, qualquer dúvida, vocês me perguntam, tá? Então, gente, primeira coisa, nós já fizemos os dois primeiros, né? Verbo saber e verbo salir. Depois nós temos los niños, então, terceira pessoa do plural, ir al parque. Então, o verbo ir, gente, ele vai ter a forma fue. Los niños fueron al parque. Yo fui, tú fuiste, él fue, nosotros fuimos, vosotros fuisteis e ellos fueron. Então, o verbo ir e o verbo ser vai ter a mesma conjugação no pretérito indefinido. Então, o verbo ser, eu fui, tu fuiste, ele foi. Então, vai ser exatamente a mesma forma. Depois nós temos os assassinos, o ir de la policía. O ir é aquele verbo que na terceira pessoa do singular e do plural vai ter uma Y. Então, os assassinos huyeron ou huyeron de la policía. Depois nós temos Luís ponerse, um verbo reflexivo, los pantalones al revés. Os verbos reflexivos, gente, nós temos que utilizar os pronomes antes. Então, nós temos os pronomes me, te, se, nos, os, se. Luís, então, terceira pessoa do singular, nós vamos ter o pronome se. E nós temos, então, poner-se. Nós vamos trocar, então, para pus. A raiz muda para pus. Então, Luís se puso los pantalones al revés. Depois, verbo caber. Então, muda de cabe para cup. Então, no cupo, no cupieron, porque são todos, então, terceira pessoa do plural. No cupieron todos en el coche.
Le perguntar 2 vezes, pero ella não sabia a resposta. Então, yo le pregunté 2 vezes, pero ella não sabia a resposta. Depois, verbo ser, vosotros los culpables. Então, yo fui, tú fuiste, él fue. Nosotros fuimos, vosotros fuisteis, vosotros los culpables. Depois nós temos o verbo haver. Durante este fim de semana, verbo haver vai mudar esta por uma U. Então, hubo 5 acidentes. Verbo haver, então, gente, mesma coisa, com o sentido de existir, assim como no português ele não vai sofrer o plural, certo? Então, hubo 5 acidentes. Verbo decir, então, a gente vai trocar por dir, a raiz. Ele não dijo nada de la reserva. E no segundo exercício, a gente tem que trocar, então, do presente para o pretérito indefinido. Então, la bibliotecária puso los libros en las estanterías. Depois, el empleado trabaja 5 días por la semana. El empleado trabajó 5 días por semana. Los niños se protegen del frío. Los niños se protegeron del frío. Mi abuela lava los platos. Mi abuela lavó los platos. Le gusta jugar al ajedrez, então, le gustou jugar al ajedrez. Siempre se pone este vestido tan bonito, então, siempre se puso, terceira pessoa, esse vestido tan bonito. Juan, também terceira pessoa, nos cuenta uma bonita história. Então, Juan nos contou uma bonita história. E por fim, hoy me siento algo cansado. Hoy é um marcador de presente, então a gente precisa trocar para um marcador temporal de passado, como ayer. Então, ayer me senti algo cansado. E aí, gente, como que funciona? Aqui vocês têm mais outros exercícios de pretérito indefinido. E para vocês descobrirem se vocês acertaram, vocês clicam aqui em Finish e Check My Answers. Perdoem-me o inglês. Então, aqui, los niños se protegeram. Ah, faltou um I acá, gente. A bibliotecária puso los libros em las estanterias. Escrevi... Ah, é que aqui eu botei bibliotecário e é bibliotecária. E aqui faltou um I. Ah, e aqui, gente, é cupimos, é a terceira pessoa, a primeira pessoa do plural. E aqui eu botei um I sem querer, o cheiro. Então, qualquer letrinha que vocês errarem, como aqui em bibliotecário, que eu botei bibliotecário e era bibliotecária, vai dar como errada a resposta. Então, tenham bastante atenção na hora de completar. Certo, gente? Então, qualquer dúvida, vocês podem me perguntar, certo? Vocês podem utilizar, então, também essa ferramenta do Live Worksheets. E eu recomendo que vocês estudem os tempos verbais, os modos verbais, porque é algo que sempre cai na prova e que vai ajudar bastante vocês, então. Alguma dúvida, gente? Alguma pergunta? Então, é isso, gente. Nós nos vemos na próxima semana, certo? Obrigada pela presença de todos e até a próxima.